Boa noite, Camila, Rê, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui e poder transmitir o meu conhecimento para um grupo que me acolheu tanto e que me deu um suporte que eu precisava demais, né? Com essa minha transição de cidade, enfim, com toda essa minha mudança. Então, estou muito feliz de ter a oportunidade de estar aqui trazendo conteúdo para vocês. Sejam todas muito bem-vindas. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à aula, vocês podem ir mandando aí no chat, que a ideia é a gente fazer uma aula bem, como é que eu posso dizer, interativa, tá? E no final a gente vai ter um exercício que com certeza vai ajudar vocês a saírem não só com a didática, mas também com a prática, tá bem? Então, qualquer coisa vocês podem ir mandando aí. Caso eu não veja, gurias, me avisem, por favor. Boa noite para todo mundo. Vamos lá. Ah, o Rê, só precisa me liberar para mim apresentar. Que eu fiz uma apresentação, inclusive, depois dessa apresentação, quem quiser pode me chamar ali no direct, enfim, me chamar ali no WhatsApp que eu posso passar a apresentação também, tá? Não tem nenhum problema. Então, bora lá. Então, aqui um pouquinho do tema, né, da nossa aula hoje, que nós vamos falar, então, sobre posicionamento estratégico, aprendendo a alinhar a tua comunicação com a autoridade e a autenticidade. Então, para começar, eu não poderia começar de uma forma diferente, sem ser me apresentando, contando para vocês quem é essa pessoa que está aqui trazendo conteúdo hoje. O meu nome é Carol, né, Caroline Rangel. Eu tenho 25 anos, vou fazer 25 anos essa semana, sou um bebê ainda, mas sou uma pessoa que tenho muita trajetória na área do empreendedorismo, já empreendi em tantas áreas, que se a gente tivesse a noite toda para estar aqui, eu contaria todas essas minhas vivências e toda a noite, porque é muita coisa mesmo. Mas, de uma forma mais sintetizada, eu comecei em 2014 na Faculdade de Publicidade e Propaganda, e foi onde eu abri meu olhar porque eu realmente amava fazer, que é a comunicação, né? E ao desenvolver do tempo, eu empreendi em diversos negócios para tentar fugir da CLT. Então, eu queria muito empreender, só que eu sou de uma família humilde e os meus pais não tinham condições de me bancar. Então, eu tinha que ter meu salário. E foi aí que eu comecei a ir vendendo roupa, fui fotógrafa, maquiadora. Tudo que vocês possam imaginar, eu já fiz aí na minha vida. E no ano de 2020, eu resolvi que eu ia sair do CLT, no meio da pandemia. E aí eu comecei, de fato, trazer para a internet, né, além de vendas de produto, o meu conhecimento. E desde lá, de 2020 para cá, eu já atuei com mais de 500 alunas e mentoradas. Então, eu já atendi aí na vibe umas 500 e poucas, 600, e foi bem incrível quando eu estava fazendo esse material, porque essa apresentaçãozinha eu tinha pegado a base de outra apresentação minha do ano passado. E eu olhei e pensei, meu Deus, gente, ano passado em dezembro era 300 e hoje já é 500. Então, olha como cresceu, né? O quanto às vezes a gente não dá bola para essa nossa evolução, mas o quanto isso acontece. E se a gente não volta atrás e olha isso, a gente não sabe o quanto a gente cresceu e amadureceu nesse tempo. Então, basicamente isso, sou natural de Taquara e hoje moro aqui em Porto Alegre, né? Hoje, além desse negócio aqui que vocês estão conhecendo hoje, que é a minha marca pessoal, Carol, eu também tenho uma agência de publicidade, que é a Núcleo, mas hoje, além de todo esse meu conhecimento da área da comunicação, eu resolvi focar em branding, né? Identidade visual mais específico, que nada mais é do que uma forma de se posicionar visualmente, né? Estrategicamente, só que visualmente. Então, hoje aqui eu não trouxe para você só com criação de conteúdo, mas também o visual, os vídeos, a legenda, enfim, tudo isso que vocês podem transformar em algo na prática para o negócio de vocês. Então, vamos lá, né? A gente não pode começar essa aula sem eu explicar para vocês o que é posicionamento. Porque hoje muito se diz que você precisa se posicionar e qual é o teu posicionamento, mas ninguém te diz o que é posicionamento na prática. Né? Ninguém pega e diz assim, ó, fulana, posicionamento é isso. E é uma coisa hoje muito, como é que eu posso dizer, perdida para a maioria dos empreendedores. Vocês sabem que vocês precisam ter um posicionamento, mas vocês não sabem nem a base do que é um posicionamento. Então, de uma forma bem assim simples para explicar para vocês, posicionamento é o lugar que tu ocupa.
tá? Na mente do teu cliente. Então, nada mais é do que a forma que uma empresa deseja ser percebida pelo mercado, como pretende estar tanto na mente quanto no coração do teu público. Então, posicionamento é isso. Onde você está localizada na mente do teu público-alvo, para quando ele pensar em comprar algo do teu segmento, ele pensar em comprar de ti e não da tua concorrência. Então, o teu posicionamento, ele ajuda a guiar esse local que tu vai ocupar e, querendo ou não, a forma que tu vai ser percebida. E hoje, dentro de um bom posicionamento, existem dois tipos de posicionamento, que é o posicionamento pretendido e o posicionamento existente. O existente é aquele que tu já tem, que as pessoas já têm sobre ti. Tu já ocupa um lugar na mente delas. E o pretendido é aquele que tu deseja. Então, não adianta nada você desejar ter um posicionamento se na prática você não faz ações para que você tenha esse posicionamento, né? Então, muitas vezes, a maioria das marcas, elas pretendem ser em algo que elas não conseguem sustentar na prática. E aí esse existente acaba indo rala abaixo. Então, por exemplo, um super exemplo de marca, né? Vamos supor que você seja uma marca de maquiagem e faz maquiagem com glitter. Isso atinge o meio ambiente. E aí tu pregar uma imagem, um posicionamento de uma marca sustentável, fazendo isso, é meio que contra algo que tu gostaria de estar sendo percebido. Então, a gente precisa ter esses dois posicionamentos muito bem alinhados, para que a gente consiga, de fato, ter o posicionamento existente igual o pretendido. Senão as coisas não saem como esperado. E a maioria das marcas se perdem nesse sentido, porque querer não é poder, né? A gente tem que fazer para ser percebida dessa forma. E aí, né, o que é autenticidade e autoridade? Né? A gente já entendeu ali o primeiro tópico da nossa aula, que é posicionamento. Vou aprofundar, claro, com vocês, mas a base. E agora a gente vai entender na base o que é autenticidade e o que é autoridade, tá? Eu peguei os significados de dicionário para mostrar para vocês, mas eu vou dizer depois como que funciona isso aqui na prática, tá? Se diz uma pessoa que é autêntica quando ela não é hipócrita ou finge ser diferente do que é. Então, a autenticidade não é ser criativa. A autenticidade não é usar colorido. A autenticidade é respeitar o que faz sentido para ti e para o teu negócio. São os teus valores, tu respeitar os teus valores, as tuas crenças, a tua personalidade. É tu não criar algo para tentar se sentir pertencente. É ser tu mesmo. Então, a autenticidade, quando a gente diz assim, mas o teu conteúdo é tão autêntico, ele é autêntico porque ele respeita aquela pessoa, condiz com o que aquela pessoa é de fato. Porque quando a gente inventa, muitas vezes, um personagem, ou a gente se veste de uma forma diferente que a gente não é, ou a gente fala de um jeito que a gente não é, a gente cria ali um teatro em volta da nossa marca, isso faz com que as pessoas sintam que a gente não está sendo verdadeira, porque as pessoas sentem quando as outras não estão sendo verdadeiras. Então, a autenticidade é respeitar aquilo que faz sentido para ti. Primeira coisa. Depois, a autoridade. A autoridade, de um modo geral, possui uma relação com o conceito de hierarquia. Ela constitui-se no poder de comandar uma pessoa ou um grupo de pessoas. Então, a autoridade nada mais é do que tu colocar a tua autenticidade para fora, repetir, até tu ter um grupo de pessoas que possuem as mesmas características que tu, e aí tu sobe o nível na cabeça delas e automaticamente cria essa autoridade. Então, para te conseguir, de fato, ter uma autoridade, não é querer ser uma autoridade, é fazer ações que guiem esse processo para subir na mente do teu cliente. Então, a autoridade a gente não cria, né? Não é assim, agora eu sou autoridade em tal assunto. Não. As pessoas quem dizem se você é autoridade em um assunto ou não. Não é você quem diz. Então, se você hoje não respeitar a sua autenticidade, você vai acabar puxando pessoas para perto de você que não condizem com o que você é de fato. E aí é bem difícil de acontecer a venda, quando a pessoa não se conecta contigo. A venda ela acaba sendo muito mais fácil quando a pessoa tem os mesmos valores que tu, quando a pessoa tem a mesma personalidade que tu, porque ela consegue se conectar contigo. Eu sempre acredito que a venda é uma consequência de uma conexão. Então, se a gente não criar essa comunicação autêntica,
a gente não consegue virar autoridade. Ou alguma das pessoas que hoje vocês veem como autoridade na vida de vocês, algum dia ela inventou algo ou ela realmente sempre foi ela? Sempre foi ela, pode ter certeza. Então, hoje, o que é uma pessoa que é autoridade para mim não é uma pessoa que é autoridade para Rê, por exemplo. Nós temos pessoas, a gente vê pessoas diferentes como autoridade na nossa vida. Mas é porque no grupo que aquela pessoa escolheu ser autêntica, ter um posicionamento, ela cresceu. Diferente da pessoa que eu estava no grupo e ela fez eu crescer meu pensamento sobre ela. Então, definimos aqui o que é posicionamento, autenticidade e autoridade. A gente pensa, né? Tá, Carol, pelo amor de Deus, mas o que eu vou fazer isso na prática, né? Como que eu vou fazer isso lá no meu Instagram? Aqui a gente vai falar mais de Insta, porque é o meio que a gente mais consome hoje conteúdo, né? Tipo, é a forma onde o nosso negócio está mais no digital e tal. Mas entendam que esse posicionamento ele precisa ser mantido no off também, tá? Não adianta tu ter um posicionamento super descontraído ou muito sério e quando a pessoa te conhece na vida real, ela olha e pensa assim, meu Deus, não é essa pessoa que eu via lá nos meus stories, ou não era essa pessoa. Então, isso acaba trazendo um ruído para a tua imagem. E ruído faz com que a pessoa não tenha clareza. E falta de clareza, ela não compra. Então, tudo isso precisa estar muito bem interligado. E como que tu vai fazer isso na prática? Sendo intencional e estratégica. Quando eu falo ser intencional e estratégica, é pensar em tudo que tu vai fazer. Desde os stories do bom dia até os stories do boa noite. Precisa ser intencional. Ah, Carol, mas isso quer dizer que eu preciso, então, inventar um personagem? Não. Lembra lá da autenticidade, tá? Ah, Carol, mas todo mundo posta lá stories de meio com um cafezinho. Eu também preciso fazer? Eu não gosto de café. Você não vai fazer. Você vai fazer aquilo que faz sentido para você. Esses dias, né, eu não sei se vocês viram, tá tendo a trend de um Reels, que é um café em um livro. É meu café e o livro que eu tô lendo. Tipo assim, é um Reels que tem agora que tá bem alta para fazer. E aí eu vi que algumas pessoas fazendo e tem uma moça que eu sigo que ela não toma café. Só que ela toma uma outra bebida que se chama Golden Milk, que é um leite com especiarias e coisa para questão assim de saúde mesmo. E ela fez, em vez de botar o café, ela botou o Golden Milk dela. Choveu de comentários no Reels dela. Meu Deus, há uma pessoa que nem eu, que não gosta de café, tananã. Cara, foi um conteúdo bobo, que não tem nada a ver com marketing, que é o que ela fala, mas isso trouxe uma conexão, porque a gente se conecta com pessoas. Então, ela trouxe isso, ela podia não, ela podia pensar assim, não, eu vou entrar na trend, eu vou botar um café aqui, né? Mesmo que eu não tome, eu vou tentar fazer para ficar bonito, para ficar legal. Ela podia ter feito isso, mas não. Ela respeitou quem ela era e isso fez com que as outras pessoas que são como ela se identificassem. Então, é ser intencional e estratégica em tudo. Desde a roupa que você está vestindo. Tudo isso precisa ter uma certa harmonia. Por exemplo, eu não sou consultora de estilo, né, gente? Mas vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Hoje eu tô aqui com vocês com um cabelo dividido no meio. Por que que eu trouxe esse cabelo dividido no meio? Porque eu já sou muito nova. Se eu viesse aqui com o meu cabelo liso escorrido para vocês, talvez eu passaria mais a impressão de muito mocinha, menina. Então eu uso de elementos meus para trazer o sentido mais sério da coisa, porque a linha reta ela traz essa seriedade. Então eu uso de artifícios, seja de roupa, seja de post, seja de música, seja de legenda, para trazer a percepção que eu desejo que vocês tenham sobre mim. Porque senão vocês teriam a percepção errada. Então, sejam intencionais a partir de agora em tudo, tá? Partindo disso, a gente tem que entender que existem várias pessoas que vendem o mesmo que tu. Sempre tem. Que fazem o mesmo, que prestam o mesmo serviço. Mas é o teu posicionamento que vai fazer com que essa pessoa tenha um espaço especial só para você na mente dela. Eu vou dar um exemplo que esses dias eu me peguei pensando e faz muito sentido. Vamos pegar o nicho da confeitaria.
todo mundo usa rosa, quase na confeitaria. Tipo, todos os logos, a maioria, de identidade visual da área da confeitaria é rosa, ou aquele rosé gold, em sua maioria. Quando você faz isso, quando você constrói a sua identidade visual, por exemplo, em cima desse rosa, você e todas as outras pessoas que usam rosa ocupam o mesmo espaço na cabeça das pessoas. Quando tu se diferencia e usa, por exemplo, amarelo, você ocupa um lugar diferente, que daqui a pouco ninguém mais vai ocupar. Então, usar dos atributos da tua marca, pensar com estratégia não só porque eu gosto da cor rosa, faz com que tu se destaque. Aqui a gente vai falar muito sobre diferenciais de marca. E eu quero te deixar claro o que é um diferencial e o que não é um diferencial. Porque muitas vezes a gente acaba se pegando em coisas que a gente acha que são diferenciais, mas não são diferenciais mais no nosso negócio. Então, aprendam a usar os diferenciais de vocês e aprendam que ser autêntico, não ter esse processo de repetição do que já é feito no seu mercado, faz com que você se destaque. Né? Porque às vezes a gente pensa assim, não, vou seguir o que está todo mundo fazendo, porque está dando certo, né? E aí você fica com medo de ser você. Porque tu nem gosta de rosa, mas tu foi. Esses dias teve uma cliente minha que disse assim para mim, Carol, a minha, eu não lembro o que era, o que ela disse, os stories. Os meus stories, eu não faço legenda nos stories, não legendo os meus stories, porque esses dias eu vi lá, tal pessoa que eu sigo, ela também não legenda. Aí eu, tipo assim, acho que é o certo não fazer que nem ela. Aí, em vez da pessoa olhar para o negócio dela, ela tá olhando pro lado. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente se perde. E é mais fácil a gente querer copiar o outro. E às vezes não é nem modelar, é copiar. É Ctrl+C, Ctrl+V. Então tenham cuidado com isso e entendam que criar esse posicionamento que eu vou mostrar para vocês hoje, pelo menos os primeiros passos para fazer isso, faz com que vocês ocupem esse lugar especial que vocês tanto desejam. Porque na hora da compra é muito mais fácil dela lembrar desse lugar especial do que de todo mundo que está desse outro lado, certo? Então, para definir um bom posicionamento, a gente precisa entender que a gente precisa olhar para dois lados, interno e externo. A gente não pode olhar só para o interno. Porque meus valores são esse aqui, se a gente não olhar para o mercado também. Eu não posso ser ignorante e dizer para vocês, não, olho só para a autenticidade de vocês. Não é sobre isso. Precisa olhar tanto, ter uma visão tanto do interno quanto do externo, para conseguir construir algo que vai durar anos. E vale dizer que posicionamento, ele nunca termina, tá? Enquanto tu estiver vivendo, o teu posicionamento vai estar sendo trabalhado. Então, assim, agora eu criei meu posicionamento. Não é. Enquanto tu estiver respirando, o teu posicionamento tá ali. E às vezes uma deslizada faz com que esse posicionamento que era aqui vá para cá. Então, a gente precisa trabalhar ele sempre, tá? Aqui eu trouxe para vocês, né, uma primeira pergunta. Para começar, como tu quer ser vista? Como hoje, para quem é marca pessoal ou, enfim, marca corporativa também, como que vocês querem que a marca de vocês seja vista? Escreve para mim aqui nos comentários. Como que tu quer ser vista hoje? Uma palavra que defina como quer ser vista hoje. Vamos lá, que eu vou esperar vocês. Confusão não gera conversão, exato. Escrever um shimmer como referência. Arrasou, referência em treinamento. Ó, tem duas querendo a mesma coisa aí, hein? Ser referência. A gente sempre quer ser melhor, né? Não adianta, eu também quero ser referência. Então, é isso, sabe? Ter muito claro. E eu acho que essa primeira parte é muito autoconhecimento, sabe? De tu entender o que tu quer para ti, para o teu negócio. Porque não tem como tu querer algo diferente do que o teu negócio quer, sabe? Porque senão as coisas não vão andar. Então, assim, tá tudo muito interligado com o teu ser lá dentro. E às vezes, se essa confusão tá lá dentro de ti, que tu não sabe nem o teu propósito de vida, às vezes isso acaba implicando no teu negócio também, tá? Então, essa é a primeira pergunta. Agora, eu trouxe aqui para vocês 4 pontos que a gente precisa trabalhar para um posicionamento de marca.
bem resumido, tá? Que é um processo de construção de posicionamento de marca, por exemplo, na minha mentoria, são de 7 a 8 encontros. Então, assim, é pauleira, é um processão. Mas eu trouxe aqui para vocês os 4 elementos base que precisa para vocês analisarem e já começar a mudar hoje no negócio de vocês. Primeiro ponto, identidade. É muito importante que tu mapeie a tua identidade, porque isso vai te ajudar a conseguir destacar as coisas que mais fortalecem a tua marca. Então, é importante que tu entenda lá o teu porquê, o teu propósito, os teus valores, as tuas crenças, a tua personalidade, né? Quais são os adjetivos que representam a personalidade da tua marca? Qual é a visão de mundo, né? O que a minha marca acredita? O que a minha marca não acredita? Isso é muito importante, é a base da construção de um branding. Porque, querendo ou não, se você não tiver a base, o resto não vai funcionar. Então, assim, tem gente que quer começar e vai lá para a identidade visual. Não passa por isso aqui antes. Não vai funcionar. Então, a primeira coisa é entender a sua identidade. O que é seu negócio de forma interna. Depois que a gente trabalha essa parte, a gente vai para os teus diferenciais, tá? Que é ter conhecimento pleno de quais são os diferenciais do teu negócio. Esse é o último ponto dentro do interno, tá? Depois a gente vai pro externo. O que é diferenciais, né? Eu sempre gosto de trazer isso aqui porque eu choco diversas pessoas quando eu digo isso, tá? Mas diferencial não é conhecimento técnico. Não é mais. Porque hoje qualquer pessoa tem fácil acesso a conhecimento. Então, o meu diferencial é que eu tenho curso X. E daí a pessoa vai lá, pega o cartão dela e compra o mesmo curso X. Não é diferencial nenhum, tá? Outra coisa que não é diferencial, qualidade. Porque o meu produto, a minha qualidade é a melhor. Gente, qualidade. Primeira coisa, tá? Qualidade é o mínimo, primeira coisa que o teu produto precisa ter. Segunda coisa, sabe quando antigamente, eu pelo menos era bem pequenininha, né? Mas enfim, sem detalhes. Eu ia nas lojas com meus pais, por exemplo, de colchão. Chegava lá, meu pai e minha mãe queriam comprar um colchão e o vendedor vinha com aquela. Não, porque é uma ótima qualidade, não sei o quê. A minha mãe e meu pai levavam, o colchão era o quê? Horrível. Então, as pessoas começaram a ter muita crença limitante sobre qualidade, porque mentiram muito pra gente que aquilo tinha qualidade. A gente começou quando a gente olha alguém falando que a minha qualidade, a gente já começa assim, epa, será que o negócio é bom? Então, qualidade, descartem, tá? Minha qualidade. Aí, daí, assim, a qualidade do meu açaí é a melhor. A pessoa vai lá e compra o açaí do mesmo lugar que tu. Daí, acabou teu diferencial? E aí? O que faz com o negócio? Outra coisa que não é mais um diferencial, estar nas redes sociais. Não é mais um diferencial. Hoje, qualquer um consegue pegar ali o celular e entrar no Instagram e ter uma conta no Instagram. Agora, criar conteúdo de forma estratégica e intencional é um diferencial. Não é todo mundo que faz isso hoje. Mas estar no Instagram só por estar não é mais um diferencial. Nem atendimento é um diferencial. Se esse atendimento não tiver toda essa bagagem tua de posicionamento, de construção de marca, ele é só mais um atendimento meia boca. Também não é um diferencial. Aí vocês vão perguntar assim, tá, Carol, mas o que é diferencial? Porque tudo que tu me disse era o que eu achava que era do meu negócio. E aí? Agora eu não tenho mais nenhum diferencial. Tu acabou com todos do meu negócio. Diferencial não é aquilo que tu tem e o teu concorrente não tem. Diferencial é tudo aquilo que tu tem e ele não consegue te copiar com facilidade. O que é isso? Tua história, teus valores, teu propósito, tuas crenças, tua personalidade. Ninguém consegue copiar isso. Ninguém. Ninguém consegue copiar a Renata, ninguém consegue copiar a Keter, a Camila. Ninguém consegue ser vocês. As pessoas podem até tentar, mas elas não vão conseguir, porque elas não têm a mesma bagagem que tu. Elas não passaram pelas mesmas coisas que tu na tua vida. E muitas vezes pela internet elas sabem o mínimo sobre vocês.
Então, elas nunca vão conseguir ser. Isso é um diferencial. Então, entendam que vocês construindo um posicionamento para a marca de vocês, vocês vão estar trabalhando os seus diferenciais. Porque a base de um posicionamento é você. Você hoje é seu maior diferencial. Aí eu te pergunto, algum dia você contou uma história sua lá nos seus stories? Não. Aí algum dia vocês já fizeram um post dizendo o valor do atendimento do trabalho de vocês? Não. É impossível que as pessoas se conectem se vocês não contarem para as pessoas as coisas. Então, é importantíssimo que vocês entendam que diferencial é vocês. Usem disso ao favor do negócio. Certo? Depois disso, a gente vai para o público. E daí a gente já vai para o externo, né? Para de olhar só para cá e olha para o mundo ao redor. Então, esse terceiro ponto é conhecer muito bem teu público. Mas não assim, ó. Vamos responder umas perguntinhas sobre persona. Não. Teu público na prática. Carol, mas eu não sei. Vai a campo, minha filha. Mas eu não sei. Chama ali tuas clientes e pergunta para as tuas clientes. Quais eram as tuas dores antes de tu me conhecer? Antes de tu comprar o meu produto? Antes de tu ter o meu serviço? Como eu te transformei? Porque é muito importante que vocês entendam a transformação que vocês geram. E às vezes vocês pensam assim, mas eu não gero nenhuma transformação. Cara, gera sim. Por exemplo, a Keter que vende lá, que tem a questão da lingerie. Cara, às vezes eu, por exemplo, eu tenho a questão do sutiã, por eu não ter peitão, mas eu ser mais larguinha, eu tenho bastante dificuldade em achar sutiã para mim. Se eu conheço a Keter e ela supre essa minha dor, é uma transformação. Tu fez eu parar de sentir essa dor que eu sentia. Tu me deu a solução. Tu transformou algo na vida dessas pessoas. Mas eu vendo doce. Eu não transformo nada na vida das pessoas. Transformo. Porque muitas vezes esse momento do doce é um momento afetivo. Comprei um bolo. A pessoa comprou um bolo meu, Carol. Que transformação que ela vai ter? Cara, ela vai levar esse bolo para ter um momento afetivo com a família dela, para ser feliz com a família dela, para criar memória afetiva. Tem certeza que tu não entregou algo muito mais do que um bolo para essa pessoa? Entendam que hoje vocês vendem um produto ou um serviço, mas vocês entregam uma transformação. As pessoas não compram a lingerie. As pessoas compram a lingerie da Keter. Não é só a lingerie. Foi o teu modo operante de fazer aquilo ali. Qual é o teu modo operante? Como é teu jeito único de fazer as coisas? Isso é um diferencial. A maioria das pessoas, eu não sei. Só que às vezes, como a gente vive tanto no automático, a gente não percebe isso. Então, perguntar para os outros faz com que a gente tenha essa clareza. Esses dias eu mandei para umas mentoradas minhas, cara, eu preciso de depoimento, né? Daquelas que precisam do depoimento para poder postar, né? Para as pessoas criarem essa percepção sobre mim. Mandei. Oi, quero te fazer umas perguntinhas. Será que tu consegue me ajudar e tal? Meti lá, botei assim. Qual assunto que a gente conversou durante os encontros da mentoria que tu mais gostou? Qual era a maior dor quando tu entrou na mentoria? Tipo assim, eu fiz perguntas para a pessoa me abrir o coração dela. E aí ela me contou. Tanto como ela chegou e quanto ela saiu. Eu tinha ali muito claro qual era o ponto A e o ponto B da minha persona. Eu fiz com que ela chegasse lá. O meu modo operante fez com que ela saísse da dor para a solução. Se vocês não sabem isso, vocês não sabem o que prometer para as pessoas. Se você é uma mentora, por exemplo. Eu sou uma mentora de Instagram. Beleza, mas se tu não sabe como a pessoa chega para ti, o que vai solucionar na vida dela, tu vai prometer para ela o quê? Se tu não sabe o que tu vai poder entregar para ela. Então, entender teu público é muito mais para ti ter a consciência do que essa pessoa pensa, como essa pessoa pensa, que linguagem essa pessoa tem. Para te conseguir falar na mesma
pegada que ela, para te conseguir trazer os mesmos elementos que se conectem com ela. Não é para ter um documento lindo lá escrito quem é a tua persona. É para te ter isso na prática. Isso é comportamento humano. É entender como essas pessoas... ela chega no meu espaço, ela faz isso, isso e aquilo. Por quê? Essa pessoa chega, ela sempre me pede um shima, só que eu nunca tenho chimarrão pronto. Por que não faz o chimarrão? Essa pessoa chega e espera isso. Então, comecem a perceber o público de vocês além de responder questionário. Na prática. E entendam o que vocês entregam de fato. Nunca é um produto ou serviço. Nunca. É muito mais do que isso. Depois disso, a gente vai para o mercado, né? A gente precisa, sim, conhecer o mercado e a concorrência, tá? Para entender as estratégias que estão sendo usadas para usar ao teu favor, mas também não pode ficar obcecada, né? Pela concorrência ali. Senão começa ali a analisar a concorrência. Meu Deus do céu, fica obcecado. Daí vai lá e faz a mesma coisa que a concorrência, porque a concorrência está dando certo. Não. É uma análise. Analisa lá. Por exemplo, a análise que eu gosto de fazer na minha mentoria para as minhas alunas fazerem com as concorrentes dela. Peço para elas olharem o posicionamento, se essa empresa tem um posicionamento. Não, Carol, nunca postou nada, só produto, não tem posicionamento. Essa empresa faz uma experiência do cliente? Essa empresa tem uma identidade visual legal? Faz foto legal? Essa empresa, ela coloca lá o propósito, os valores? Analisem isso. Porque isso faz duas coisas com elas, com as minhas alunas. Primeira, entender aonde que o mercado está errando e que ela pode acertar. E segundo, ver que ela cobra muito da concorrência, algo que ela não faz. Porque às vezes a gente julga, né? Ai, ó lá, fulana não faz uns stories, daí vai olhar os teus, não tem nenhum stories lá também. Ah, mas fulana não faz foto boa, mas vai olhar tua foto, também não faz. Então, além de tu analisar a tua concorrência e entender onde é o ponto forte deles e onde tu pode se destacar, o que tu precisa melhorar também, né? Porque tu vê lá que um cliente tem uma super experiência do cliente e tu entrega uma sacola, tu não coloca nenhum cheirinho dentro da sacola, tu sabe que ali tu precisa melhorar. Mas também na análise tu vai pontuar coisas que tu vai olhar e pensar, putz, mas eu tô dizendo que essa pessoa precisa disso, mas eu não tenho isso. Então acaba sendo uma autoanálise também, no final, certo? Ok? Estão todas vivas? Tudo ok? Vou servir mais um chimarrão. Bora! Partindo disso aqui, eu trouxe o quê? Exemplo de posicionamento na prática, né? Porque eu não sou boba nem nada. Eu tenho que trazer para vocês isso aqui, como que funciona na prática. Carol, tá. Até agora, teoria linda, mas e como é que eu faço esse trem aí na prática? Então, vamos lá. Trouxe 5 exemplos. Eu vou abrir aqui o Instagram para mostrar o Instagram dessas empresas para vocês, tá? Para dizer como é a forma que eles se posicionam e como eles fazem isso na prática, certo? Exemplo, primeiro exemplo, posicionamento em cima do que a marca acredita. O posicionamento em cima da visão de mundo da marca. São marcas que possuem uma forte visão do mundo e que isso norteia todas as ações da marca, seja online, seja offline. Uma marca que trabalha muito bem isso, que vocês vão conseguir ver na prática, é a Dove. Vou entrar aqui. A Dove trabalha essa pegada de você se respeitar do jeito que você é, enfim, é toda uma vibe assim bem de empoderamento, sabe? Nessa pegada aí. E a Dove, eles falam muito sobre, assim, mulheres diferentes, corpos reais, tanto que as propagandas deles fazem a gente chorar horrores, né? Tipo, quando eu olho, eu adoro ver. É cases que eu gosto de analisar. E aí, se a gente for olhar o feed, por exemplo, da Dove, a gente consegue ver uma grande variedade de mulheres diferentes e de todas as idades. Não é só um modelo padrão. Ó, tem a asiática, tem a negra, tem a loira, tem até a que tá com o cabelo raspado, tem a cadeirante,
Tem todos os tipos, tem a Mulher Plus. Entendem como esse posicionamento está aqui na prática? Não adianta tu querer dizer que tu abraça todos os tipos de mulher e você precisa ser livre para ser quem você quiser e o seu feed ser só um estereótipo. Não dá. Então, essa é a visão de mundo da Dove e isso guia eles na criação de conteúdo aqui. E nas campanhas que eles fazem também, que aparece lá na TV pra gente, nos produtos que eles criam. Tudo isso tá trazendo o posicionamento da marca. Certo? Partindo para um próximo modelo, é o posicionamento em cima de uma causa ou de um propósito. É aquela marca que pensa assim, ó, como vamos mudar o mundo além de produtos, além de dar produtos. E são marcas que são guiadas geralmente por uma causa ou missão, que realmente vai além de produto. Então, a gente tem a marca Insecta, que trabalha muito isso. A Insecta é uma marca de calçados. E ela vai aparecer de novo depois aqui na nossa apresentação, porque é uma marca muito boa de pegar, assim, um case, sabe? De analisar. Então, a Insecta é uma marca que eles trabalham o ecológico, o vegano, feito no Brasil, e temos o direito de ser eco-sec. Não é tudo uma pegada sustentável, ecológica, tá? Vamos analisar a Insecta. Olha as fotos. Em que ambiente as pessoas das fotos estão? Natureza? Tem o verde? Tem o natural? Então, tudo isso guia a fotografia deles. Os elementos, natureza, tudo isso conversa com a marca. Olha as plantas. Inclusive, a Insecta, ela trabalha muito o veganismo. Então, sabe o que eles fazem? Que eles sabem que o público deles, tipo, a pessoa que valoriza esse produto, ela geralmente é uma pessoa que tem o hábito de consumo vegano. Então, o que eles fizeram? Eles fazem reels ensinando receitas de comida vegana. Por quê? Isso tem a ver com calçado? Tem nada a ver com calçado, gente. Mas é o público. E isso é conteúdo de atração. Mesmo que a pessoa não, sei lá, não esteja procurando um calçado, ela viu a receita, gostou da receita, vai se interessar em quem fez. E aí ela acaba sendo encantada pelo universo da marca. Com uma pegada sexy mesmo, está ligando ao eco, porque é a marca sensorial. Exato. Olha o que eles fazem. Isso é um conteúdo de atração. Eles não fazem isso aqui porque eles acham bonito. Eles fazem isso aqui porque é estratégia. Simplesmente isso. Tem vários posts, tá? E além disso, eles trazem muitas publicações também sobre, por exemplo, o Dia da Terra. Sabe esses dias assim que são dias que a gente às vezes não dá muita bola, mas que para aquela marca, para aquele tipo de marca ali faz sentido? Eles também trazem, se eu não me engano, eles têm um post. Deixa eu achar aqui para dizer para vocês. Ó, Dia da Visibilidade Trans, porque eles também trazem esse posicionamento. O que mais aqui? Olha a pegada, as plantinhas, a vibe ali como é que se fala, da meditação, mais receita. O planner, que eles vendem lá na loja, todo na pegada. Essa marca também tem uma pegada bem feminista, tá? Então, eles também trazem, ó, todo o feminismo precisa ser... Então, eles trazem bastante conteúdo sobre isso também. Ó, caipirinha de tangerina. 3 marcas para deixar seu carnaval mais sustentável. Então, isso aqui é viver na prática o pretendido. É o existente. Então, a marca, ela se coloca dessa forma, com esse propósito, com essa missão, de levar muito mais do que apenas calçado, e ela traz isso para o digital. Isso é prática. Outra marca. Posicionamento em cima da personalidade do negócio. Lembra que eu falei para vocês escreverem a personalidade do negócio? Isso pode ser uma forma de se posicionar. Quem tu é que te torna único, né?
Geralmente são marcas que ajudam a expressar uma personalidade. E existem duas marcas que fazem isso com muita clareza, que é a Netflix, primeira coisa. A Netflix, ela é uma marca que em todos os pontos de contato, ela tem uma personalidade única. Se a gente for olhar ela e os outros streams, ela é assim, só ela. Com essa pegada divertida, com essa personalidade descontraída. Tanto que olha a bio deles, né? De banho tomado e roupa nova só esperando minha Stranger Things chegar. Qual é a marca que coloca isso aqui na bio? Aí vamos analisar o conteúdo deles, tá? Hoje eu tava fazendo print e quase me matei rindo vendo as coisas deles, tá? Olha só, me conta uma fofoca que eu te indico um filme ou uma série. Daí a legenda, medo do que eu estou pedindo. Olha isso. É a personalidade da marca. Eles poderiam ter botado assim, me manda seu nome que eu te indico. Um filme ou uma série. Por que uma fofoca? Porque isso representa o público. Eles dão voz ao público deles, usando os pecados capitais. Entendam como não é só, tipo assim, ingênuos, estão fazendo isso porque dá engajamento. Não. Uma marca mesmo, ela trabalha de forma estratégica, não por engajamento. Certo? Engajamento acaba sendo uma consequência. Vou abrir só o microfone só para fazer um adendo, porque, por exemplo, Keter, eu acho que a tua série de lives Papo de Calcinha faz o maior sucesso, porque tem essa pegada, tem de papo de calcinha, a pessoa vai olhar e vai dizer, nossa, será que elas vão contar alguma coisa que não podem contar? Ou vão fazer fofoca de alguém, ou, sabe? Além de tu falar calcinha aqui, muitas pessoas acham, meu Deus, tá falando algo que tem a ver com a intimidade da mulher. Eu acho muito sexy no sentido assim, ó, da gente pensar que a gente está estimulando uma sensação através da nossa marca ou através de alguma ação nossa nas pessoas. Isso. Né? Isso Mais ou mesmo, menos nesse arrasou. sentido, né, Carol? Arrasou, isso mesmo. E tu até falou, né, Rê, sábado para mim isso, e hoje eu já falei com a Adri do marketing, disse, pelo amor de Deus, nós temos que voltar com o papo calcinha. Exato. Então já está aí programado. E assim, e na verdade, só para fechar, Carol, essa teoria do marketing sensorial com essa pegada sexy, tem um cara que fala muito sobre isso aqui no Brasil, que é o André Diamond, e ele fala, né, que inclusive toda a nossa forma de consumo, ele está de certa forma vinculada aos nossos pecados capitais, a nossa gula, a nossa luxúria, a nossa ganância, né? E, claro que lembra, Cami, que quando a gente estava também estruturando a nossa marca, a gente via muito isso presente, a gente até dizia, nossa, mas eu não quero que as pessoas me vejam dessa forma, assim, eu não quero que as pessoas se conectem comigo por causa que elas sentem ou inveja ou ganância, não. Mas se a gente for parar para pensar, por exemplo, esses dias eu postei assim, venham tomar café da manhã conosco, comigo e com a Camila, 7 horas da manhã. Tipo, se tu for parar para pensar, isso é um convite sexy também. Como é que tu vai estar com alguém às 7 horas da manhã tomando café se tu não estivesse com essa pessoa, sabe? Tipo, não é que eu queira deixar uma mensagem sexy subliminar, mas é algo que eu quero, é a sensação que tu vai provocar naquelas pessoas que tu tá querendo que sejam que estejam ali consumindo o teu conteúdo, né? Eu sou muito fã desse cara, claro que eu acho que tem que ser com parcimônia, porque ele é muito maluco, mas se a gente começar a ver, inclusive, grandes marcas, né, Carol, que tem os logos saindo de dentro, né, o próprio Airbnb, ele falou lá que a estrutura do logo dele era o formato de um útero feminino, porque eles queriam trazer o acalento, o acolhimento, o calor, né, então, tem várias coisas que a gente pode beber na fonte, claro, com parcimônia, né? Não exagerar, mas também trazer isso para nossa racionalidade para que a gente possa se apropriar de algumas coisas, né? E muitas vezes a gente pode usar dos arquétipos para fazer isso também, sabe? Aqui a gente não vai conseguir entrar em arquétipo, porque é um conteúdo muito denso,
Mas a Apple, por exemplo, né, que o logo lá é a maçãzinha, é feito isso por causa que foi a maçã mordida, né, lá no paraíso. Então, assim, não é só uma maçãzinha porque eles olharam e pensaram, ai, que bonitinho, vamos pôr uma maçãzinha. Não, tem um porquê por trás, né? Então, estudem muito sobre isso, porque isso realmente, assim, pegar as pessoas pelo visual é a melhor opção que vocês têm, porque nós somos seres totalmente visuais e sensoriais. Então, assim, a música que vocês usam lá nos stories, essa música, ela é intencional? Vocês querem causar algo com essa música? Ah, não, escolhi uma música que eu achei legal. Tá, mas isso tem a ver com a tua marca? Tem a ver com a sensação que tu quer transmitir? Né? Eu, por exemplo, agora estou passando por um lançamento, vou fazer um lançamento de um curso, e toda vez que eu falo desse curso, eu uso a mesma música. E essa música traz uma pegada de suspense. Por quê? Porque eu quero que as pessoas fiquem atentas para o evento que vai acontecer. Então, eu uso disso, de todas essas estratégias, para reforçar aquilo que eu quero transmitir, certo? Então, a Netflix é um exemplo super legal. E temos essa outra marca aqui, que não é muito conhecida, que é eu não sei nem falar o nome dela, mas ela é tão, eu acho tão legal a comunicação deles, porque é tão diferente, e eu não sou cliente deles, mas eu sigo eles porque eu acho eles muito legais na comunicação. Então, é uma marca independente que cria produtos ranzinzas para pessoas bem-humoradas e vice-versa. E aí, olha só, eles fazem vídeo, eles têm a bonequinha deles, que é essa boneca aqui, tá? E aí essa boneca faz vídeo tipo assim, você não é guerreira, vamos lá, faz acontecer, sabe que nem as pessoas mandam tu fazer, eles fazem essa pegada. E aí os posts deles, por exemplo, esse aqui é um post de Dia das Mães, ó. Ser mãe é aprender que alguns erros são para sempre. Então, tipo assim, em vez deles botarem uma mensagem toda melosa, eles fazem essa pegada divertida, engraçada. Então, quem se conecta com isso acaba virando apaixonado pela marca, porque eles dão voz a algo que o público gostaria de falar. Então, aqui, por exemplo, ó, brega, daí eles falam as coisas que são brega, que todo mundo acha que é legal, mas que é brega. Então, assim, é muito legal a comunicação deles. Depois, se vocês puderem olhar, assim, para ter uma visão do que eles fazem mesmo, é muito interessante. Ô, Carol, sobe para mim a tela que eu quero copiar o nome para poder conseguir acessar, porque eu não consegui. É muito incrível, tá? Tanto que teve uma vez que teve um cara que mandou mensagem para eles no e-mail. É muito engraçado, porque eles falam que essa bonequinha é a menina do marketing. Então, eles têm a boneca, que é a menina do marketing. E aí as pessoas mandam mensagem, querendo fazer collab com a marca e tal. E teve um cara que mandou, só que ele queria cobrar para fazer a collab. Tipo, o cara não era conhecidão nem nada. E eles pegaram a mensagem desse cara e transformaram em conteúdo, criaram um cupom de desconto em cima de toda essa pegada para realmente explorar esse universo da marca, que é muito engraçado. Então, depois olhem, esse aqui é até Dia das Crianças, para todas as crianças adoráveis e também para as de nome composto. Então, daí a legenda está escrito assim, Feliz Dia das Crianças, até para o Pedro Henrique. Então, eles pegam toda essa pegada, que é da personalidade do público, e usam isso como posicionamento, certo? Eles são quase uma papelaria. Então, olha, tipo, tu olha essa papelaria e outras 500 papelarias, tu olha e pensa, putz, é essa aqui. Que olha como eles são diferentes. Tipo, quem tem a mesma pegada não adianta. Então, é um baita exemplo também. Depois disso, nós temos o posicionamento focado na experiência do cliente, né? Que são marcas que focam ali no encantamento e no individual de cada pessoa. E aí nós temos a famosa e sonhada Starbucks, né? Que essa aqui eu não preciso nem mostrar, porque o maior nível de representação disso é quando a gente vai lá e eles pedem o nosso nome para pôr no copo, né? Então, eles usam desse posicionamento de aqui você é único, né? Eu sei que você está passando de uma forma rápida por aqui, mas aqui do mesmo jeito é único. Então, me diz seu nome, porque aqui é tudo personalizado e individual para cada pessoa. Então, eles criam, mesmo que às vezes eles escrevam o nome da gente errado, né? Que eu já veio várias vezes errado. Mas eles têm muito forte esse posicionamento de marca. Como é que seria o meu, então, né? Meu pai, minha filha, eu tava perdida. Eu tava perdida. E o último é o da Pepsi, que é o posicionamento focando no mercado. O que aconteceu com a Pepsi, né? Eles analisaram o mercado e eles entenderam que eles são segunda opção. Não tem como passar Coca-Cola. Então, o que eles fizeram?
somos segundas opções. Pode ser Pepsi, não tem Coca, pode ser Pepsi. Então, eles pegaram as coisas que a gente falava, né? Que era tipo, que a gente ia no restaurante, o garçom falava, pode ser Pepsi, né? Não tem Coca. Eles pegaram isso e trouxeram para a comunicação deles. E assumiram esse segundo lugar. Isso aconteceu também com o SBT, né? Tanto que o logo do SBT tá assim, o segundo melhor em audiência. Tipo, tá escrito algo nesse sentido, porque eles sabem que eles são o segundo, que não tem como passar a Globo. Então, é aquela marca que ela analisou lá, no que eu disse para vocês lá dos 4 pilares, analisou o mercado e entendeu que não adiantava tentar bater em ser o melhor, que ele precisava descer e entender que o lugar dele era ali. Então, a Pepsi tem uma linguagem bem humorada, bem descontraída também, tá? E é uma marca que teve um grande case aí por assumir esse seu posicionamento, que não adiantava mudar, ele não ia conseguir. Certo? Conseguiram pegar na prática os exemplos, vai ter mais exemplo, tá? Mas só para vocês entenderem os exemplos de posicionamento. Depois eu vou mostrar mais exemplos de como colocar isso aqui para fora, tá? Como colocar o posicionamento para fora. Partindo disso, né? Tá, Carol, eu identifiquei ali que eu queria que meu posicionamento fosse focado na minha personalidade, ou que fosse focado na minha experiência, né? Gostei ali dos exemplos que tu trouxe. Mas o que eu faço agora, né? Tá, eu defini que vai ser da minha personalidade é X, Y, Z, mas e o que eu faço? Como é que eu coloco isso para fora, né? E aí, existe um ponto que a maioria das pessoas não fazem, que é repetir. Coloca isso para fora e repete, 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 em todos os pontos de contato da tua marca. Repete, repete, repete. Tá, a comunicação da minha marca é criativa, mas daí eu vou comprar teus produtos não são criativos, não vem nenhum cartãozinho lá. Legal, com a identidade visual da marca, para eu receber. Ah, o meu posicionamento é criativo, mas o meu site é preto e branco. Então, assim, entender qual é o posicionamento que tu quer criar e colocar isso para fora diariamente e repetir, repetir, repetir. Porque isso faz com que as pessoas entendam qual é o teu lugar. E aí, partindo disso, a gente pode usar de fotografia e elementos visuais. Essa aqui é a Harley. Até fiz uma análise esses dias lá nos meus stories sobre eles. E a Harley tem muita a pegada do arquétipo do rebelde, que é um arquétipo que trabalha essa questão de ser visionário, de quebrar padrões, que sou diferente de todo mundo. Tanto que a Harley tem, né, a persona Harley, tu vê de longe, que é a persona Harley. Pelo jeito de se vestir, pelo jeito de se portar, às vezes até pelo rosto da pessoa tu consegue identificar que ela é daquela multidão. E a moto é diferente, não é uma motinho, é Harley. Então eles pensaram o quê? Vamos usar dos elementos visuais que a gente tem da marca e vamos criar essa mesma perspectiva. Então, se a gente for olhar todas as fotos do feed da Harley, aqui eu botei alguns para vocês verem, mas depois vocês podem entrar no feed deles e verem, tem essa pegada do movimento, da visão, de estar indo para frente. Sempre tá todo mundo andando na estrada. Não tem uma foto da Harley dentro de um cubículo. É na estrada, visão, além, eu vou para onde eu quiser, na hora que eu quiser, ninguém me para. Então, eles pegaram dessa personalidade da marca, dessa visão de mundo da marca, e trouxeram com elementos visuais, para pegar as pessoas também de forma visual. Depois disso, nós temos essa moça aqui, que depois eu posso até tentar achar o arroba dela para vocês, tá? Porque, assim, essa mulher, ela é arquiteta. Qual é a arquiteta que posa desse jeito para tirar foto? Alguém me explica? Quem é que se para, produzida no meio de uma construção e faz a pose que essa mulher faz? Gente, não é normal, é a personalidade dessa mulher. Vocês entendem como ela pegou algo que era dela, autêntico para ela, e trouxe esses elementos de forma visual? Olha a xícara, poderia ser uma caneca. Por que é uma xícara? E por que é uma xícara transparente? Porque elas representam um pouco mais de elegância, só que ao mesmo tempo a transparência traz a tecnologia, a inovação. Podia ser uma caneca, podia ser qualquer coisa ali. Poderia ser um Dell, mas é um Mac.
Por quê? Porque isso cria um universo que o cliente dela, aquele cliente que também tem o Mac, que também gosta da xícarazinha, que também tem um poder aquisitivo um pouco mais alto, olha e pensa, é essa aqui. Diferente de outro que nem posta foto no meio da construção, ou posta foto com o chapéuzinho lá da construção, não vai se conectar. Então, ela se conecta com o público dela. Ela poderia estar fazendo qualquer coisa, gente, mas isso aqui é intencional. Essa mulher faz essas caras intencional, não é possível. Vocês conseguem entender como ela é diferente? Ela ocupa um lugar diferente na cabeça das pessoas. Então, isso também é uma estratégia visual, tá? E depois nós temos essa moça aqui, que ela é uma social media. Só que ela é uma social media nômade. Por que as publicações dela têm fundo de mar? Avião, viagem. Porque o público dela é nômade. O estilo de vida dela é nômade. Quem se interessa por isso também vai olhar isso aqui e vai se sentir no paraíso. Por quê? Porque é o universo de marca dela e das pessoas que querem viver o mesmo que ela. Faria sentido, novamente, as fotos dela serem presas dentro de um escritório? Não faria sentido nenhum. Então, ela usa disso como estratégia visual para se posicionar, certo? Depois eu posso mandar para vocês lá os arroba deles, para vocês verem essas marcas aqui também. Depois, nós temos as marcas que criam conteúdo intencionais com posicionamento. E aí, eu trouxe aqui uma pessoa que é uma cliente minha, que a gente fez esse conteúdo aqui na prática, para vocês entenderem e talvez replicarem também para o negócio de vocês, tá? Essa é a Clovisa. Ela é uma cliente minha ela é médica, esteta, e ela tem os valores da marca dela ali, que ela sempre utiliza no atendimento, né? A Clovisa, por ela ser médica, já é um posicionamento um pouco diferente da esteticista que não é médica, né? Então, ela traz aquela autoridade da medicina já muito presente na comunicação dela. Então, a gente resolveu fazer um post que são os 3 princípios que ela utiliza sempre nos atendimentos dela. Quando eu estou olhando o perfil, eu estou buscando uma pessoa para fazer isso. Para fazer, sei lá, um botox. Quando eu olho esse post aqui dela e eu me identifico com os valores dela, é muito mais fácil de eu fechar com ela do que com outra pessoa. Então, coloquem para fora isso. Quais são os valores de vocês? O que vocês gostam, o que vocês não gostam dentro do segmento. Eu, por exemplo, odeio pack de Canva. Tem lá no meu feed bem grande. Inclusive, tem um Reels meu que viralizou sobre isso. Porque eu não gosto... Gente, fere um valor inegociável meu, que é a autenticidade. Não tem como uma pessoa ser autêntica usando cores, elementos, design igual a outras pessoas. Não tem como. Então, isso fere um valor inegociável meu, eu coloco para fora. Vai ter gente que vai gostar? Não. Eu faço do mesmo jeito. Quem quer, quer. Quem não quer, que bom. Porque se essa pessoa, ela gosta e ela vem para mim, a gente não vai bater de frente, não vai dar certo, porque os meus valores e princípios são diferentes que o dela. Então eu já deixo isso muito claro, porque pergunta se algum dia veio alguma mensagem para mim assim, Carol, tu faz pack de Canva? Não. Porque eu deixo isso muito claro, que eu não faço. Então coloquem para fora o que vocês gostam, o que vocês não gostam, dentro do segmento de vocês também, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Eu tô na profissão errada. Eu amo. E essa marca, essas outras 2 marcas aqui maravilhosas, né? São marcas corporativas, que é a Insecta, novamente, que esse post é deles, ó. 5 marcas de limpezas naturais para começar a limpar a casa com menos tóxicos. Então, eles também trouxeram um conteúdo que não tem nada a ver com calçado, mas que tem a ver com a persona, a visão de mundo deles, tá? E aqui nós temos, eu não sei se fala pants, falei certo? É assim? Pants, sei lá. Mas eu adoro também, tá? É uma marca que desde o início eu acompanho, assim, que eu acho muito legal. E, por exemplo, eles fizeram um post ali sobre o dia da conquista do voto feminino no Brasil. Eu sou feminista, eu apoio mulheres, eu apoio o empoderamento da mulher, mas não posta nada a ver com isso. Sabe? Não faz sentido. Então, quando começa a trazer esse tipo de conteúdo, que não é só assim, 5 dicas,
compartilhava a frase motivacional ou foto do teu produto ou serviço, isso faz com que tu traga esse posicionamento do teu negócio presente. Então, isso quer dizer que em tudo tu precisa ser o quê? Intencional e estratégico. Nas fotos, nos elementos, né? Na criação de conteúdo e na linguagem. Então, eu trouxe aqui exemplo também de linguagem verbal, né? Que é a forma que fala, tanto verbal quanto não verbal também. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos das marcas que a gente estava vendo, né? Que é aqui a Netflix, né? Daquela linguagem descontraída. A outra marca também que teve lá o post do Dia das Crianças, que eles zoaram as crianças com nome composto. E eu trouxe aqui 2 exemplos de marca pessoais, sendo eu um, né? Então, eu chamo sempre as minhas seguidoras de miga. Faz sentido eu fazer um post e não ter o miga? Ter o flor? Não faz sentido. Se a minha linguagem, os meus bordões, a minha forma de lidar com o meu público, isso precisa estar presente em tudo, não só lá na minha fala nos stories. Precisa estar na arte, muitas vezes, precisa estar na legenda. Essa aqui, outro exemplo, é a Giovana Riva, que também trabalha com marketing. E ela chama as seguidoras dela de gurias, guria. Então, aqui na legenda da postagem dela também usou guria. Então, é muito importante que vocês entendam também a forma que a tua marca vai se comunicar. Fala na marca também. Vai usar as tuas gírias aí da tua região ou não? Quais são os bordões da tua marca? O teu jeito de falar, ele é mais expansivo, mais leve, mais forte? Como é que é a tua forma de falar? Isso precisa estar presente na tua comunicação também, certo? Partindo para isso, nós vamos para a parte técnica, parte prática, desculpa, que é a parte de fazer vocês botarem a mão na massa. Pode ser que vocês não consigam fazer esse exercício, na verdade, vocês não vão conseguir fazer agora, tá? Mas eu quero que vocês façam depois no off, depois da aula. A ideia é que a gente faça um exercício de percepção, para entender, porque é um dos pilares do posicionamento, a gente entender como é que está o existente, né? Para trabalhar o pretendido. Então, eu quero que vocês entendam como vocês estão sendo percebidas hoje. Então, eu quero que você selecione 3 pessoas que tu já conhece, que já te conhecem, daqui a pouco ali são pessoas próximas, tua, e 3 pessoas que tu não conhece. Daí, essas 3 pessoas tu vai ter que dar um jeito no grupo. Vocês aqui podem se, né, se daqui a pouco vocês não se conhecem. Porque é muito interessante a gente ter essa visão da pessoa que já nos acompanha, que já sabe quem a gente é, mas também dessa primeira impressão, que é dessa pessoa que não te conhece, que nunca te viu. E tu vai fazer as seguintes perguntas. Tu vai mandar teu Insta, né, para essa pessoa, e vai dizer assim: oi, fulana, tudo bem? Fiz uma aula hoje e eu preciso fazer um exercício. Eu queria saber se eu posso contar contigo, se tu pode responder umas perguntinhas rápidas para mim. E, enfim, se tu tiver disposição aí, não precisa me responder agora, mas vai ser muito importante para o meu negócio. E aí tu vai perguntar para ela. Manda o Insta e manda assim: quais sentimentos o meu Instagram te gera? Se tu pudesse me descrever a partir das fotos e vídeos que eu posto, quais seriam os adjetivos que tu usaria para me descrever? Dentro do que tu vê hoje no meu perfil, meu maior conhecimento é em que área? Quem você acredita que seja meu público? O que tu sentiu falta no meu perfil? Essa que pega, tá? Porque se você dizer, eu senti falta de stories. Sim, não tem um stories lá? Ele vai fazer vocês, ó, acordar. Se você tivesse que me definir através de um emoji, qual seria? Essas perguntas vão abrir a cabeça de vocês de um jeito, as respostas. Porque isso aqui vai fazer vocês terem percepção de coisas que vocês não dão bola. Coisas que precisam ser feitas, mas que vocês faziam, talvez, no passado, mas hoje não fazem mais. Tá? Medo. Mas é um medo para o crescimento. Crescer dói. Então, assim, fazer esse processo vai doer. Talvez tu escute coisas que tu não queria. Talvez lá da percepção que tu botou lá que tu quer ser percebida como elegante, leve, não sei o que. As pessoas te dizem assim, parece barato, acessível, não. Pode ser. Entendam que o erro,
essa frase me pegou, me doeu o dia que me disseram. Quando a pessoa te pede desconto, o problema não é da pessoa, é teu. Foi tu que fez com que ela tivesse abertura para te pedir desconto. O erro é teu, não é da pessoa. Então, isso aqui vai ajudar vocês a lapidarem a marca de vocês e a forma que vocês são vistas e o lugar que vocês ocupam. Certo? Depois disso, vai analisar as informações, vai bater com o que tu construiu ali para o posicionamento do teu negócio, para o que tu quer transmitir, como tu quer ser percebida, e vai botar a mão na massa, né? Pelo menos fazer uns storyzinhos ali, né? Ah, Carol, nunca contei minha história. Faz lá um destaque minha história. O que custa, né? Eu vivo contando história lá nos meus stories e às vezes não é história nem sobre marketing brand, e bomba. Esses dias eu contei lá que eu tinha visto no TikTok que comer doce, a pessoa que comia doce era porque a vida era muito amarga. Tipo assim, comia doce em excesso. E eu cheguei e perguntei pra minha psicóloga, eu disse assim, tem a ver alguma coisa com a outra? Porque eu amo doce. Eu disse assim pra ela, e eu tô me sentindo preocupada. Ela disse assim, que não, que tipo, tinha a ver, mas que era porque todo excesso é ruim, né? Tipo, é falta de algo. Tipo assim. E aí eu contei isso nos meus stories. Aí teve umas que me disseram assim, meu Deus do céu, eu como doce 24 horas e eu não sabia por quê, mas o meu relacionamento tá horrível. Gerou uma conexão. Não tem nada a ver com marketing, não tem nada a ver com branding, mas por eu criar essa conexão com ela, esse relacionamento com ela, na hora dela pensar em comprar, ela vai lembrar de mim. É a primeira pessoa que vai optar. Então, façam isso, certo? Muito obrigada. Fica com a frase final, que é a melhor, que eu uso essa frase desde 2020, a mais perfeita do mundo no Mário Quintana, que é: o segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Maravilhosa! Maravilhosa! Eu vou fazer um convite, deixa eu fazer um convite, eu vou me esquecer. Peraí, vou terminar com o convite. Gente, quero convidar vocês para um evento que vai acontecer no dia 2/6, lá no meu Instagram, tá? Que é um Enigma Visual. Um evento onde eu vou entregar para vocês os primeiros passos para construir uma identidade visual vendedora para o teu negócio. Vai ser 100% grátis, tá? Ao vivo, não vai ter replay, só se eu tiver muito boazinha no dia. Eu já tô lá no grupo VIP, óbvio, né? Amo! Eu vou me Então é isso. inscrever. Entrem lá no link da minha bio, meu Instagram é @Caroline Rangels, para quem não conhece, e se inscrevam e entram no grupo VIP, porque lá, quem estiver lá, vai ter acesso a oportunidades incríveis que quem estiver só na live não vai ter. Então, Vamos é participar, isso. né, gurias? Por favor. É isso. Depois de gurias. uma aula dessas, quem não participar, olha... Amores, então eu vou encerrar aqui as nossas gravações para que a gente possa abrir um tempinho para as gurias tirar algumas dúvidas com a Carol e comigo e com a Camila, mas desejar, então, quero agradecer quem não pôde estar conosco ao vivo, mas que vai olhar essa super aula pelo canal do YouTube. Então, eu vou parar de gravar, gente. Obrigada.